Posso dar um exemplo desse dogma? Igor, quando descobriram os tecidos mole em dinossauro, todo mundo sabe que carne, por exemplo, não dura mais que alguns poucos dias fora da geladeira. Todo mundo sabe disso, não sabe? É óbvio e evidente. Isso é uma evidência científica. A gente pode fazer o experimento. Ele é reprodutível. Você pode fazer em vários pontos do mundo. Inclusive, tinha uma estimativa que dizia que material orgânico depositado em rochas não deveria durar mais que 200 anos. Não poderia passar de 200 anos. Essa estimativa existia. Quando encontraram esse tecido mole dentro de dinossauro, ele estava orgânico, tinha, vamos dizer assim, carne e ossos ali. Tinha colágeno, tinha células sanguíneas, mais de 17 tipos de biomoléculas já foram encontrados em ossos de dinossauros e de todos os animais no registro fóssil. Todos aqueles animais ali já foram encontrados com material orgânico, não fossilizado. Uma prova evidente que isso foi feito numa única catástrofe. Aí disseram o seguinte, olha, pensa os argumentos de lógica. Sabemos que tecido mole não dura milhões e milhões de anos soterrado. Encontramos tecido mole em animais soterrados. Qual a conclusão? Olha, se você é um cientista imparcial, que a sua cosmovisão não está te guiando, qual é a conclusão? Esse registro fóssil foi formado há milhares de anos, no máximo. Mas sabe o que os cientistas falaram no mundo? Saiu um trabalho científico sobre isso. Temos, então, que reavaliar a nossa posição que tecido mole se degrada rapidamente no meio ambiente. E aí começaram a sair artigos no mundo como catalisadores, como preservantes, melhor dizendo, né? Preservantes teriam preservado o tecido mole por 60 milhões de anos, porque dinossauro diz que foi extinto há 60 milhões de anos. Saiu um artigo de uma cientista, Mary Schwartz, inclusive, ela disse, olha, fiz um experimento aqui, acho que foi com cobre, e deixei a proteína lá no meu laboratório, ficou 2 anos e ela não degradou. Olha, provei. Gente, esse artigo foi publicado na Science. Quando eu li, a Science é o maior periódico científico que temos hoje. Quando eu li aquilo, eu falei assim, gente, não pode. Olha como a cosmovisão, né, Rodrigo, está guiando o cientista. Porque 2 anos, frente a 60 milhões, é uma gota no oceano. Não tem como você preservar tecido mole em dinossauro por 60 milhões de anos. Então a gente tem uma prova definitiva. Eu acho que é quase que irrefutável. A gente não tem provas irrefutáveis, mas é quase. Você como químico, está dizendo que não tem algo que manteria aquilo ali orgânico por todo esse tempo. Olha, você pode colocar o preservante que você quiser. Mas nós sabemos que raios cósmicos atingem a Terra. Esses raios cósmicos penetram no que for. Solo, inclusive, rocha, inclusive. Ainda mais em rocha sedimentar. Então você pode preservar do jeito que você quiser. O raio cósmico destruiria. Até o raio que o parta. Até o raio que o parta. Então, assim, é uma questão de fé? Absolutamente não. É uma questão de ciência. Agora, por que não se aceita? É porque, assim, estão falando que o Palmeiras tem Mundial e o corintiano não vai aceitar, não é? Não, mas não tem, né? É ciência. Eu não sei. Eu só vou te pretendo. Você viu que eu não tô nessa treta. Mas é como você chegar numa assembleia de corintianos e falar assim, gente, eu descobri que o Palmeiras tem Mundial. Eles não estão aceitando. É óbvio demais. É óbvio demais que a Terra é jovem. Que a Terra é absolutamente jovem e é óbvio demais que a vida na Terra é jovem. A gente tem evidências no genoma, a gente tem... tá vendo esse registro fóssil todo aqui? A gente encontrou esse registro fóssil em cima dos Alpes. E sabe o que tinha lá? Restos de animais marinhos, em cima dos Alpes. Aí eles falaram assim, olha, era um fundo do mar que ao longo de milhões e milhões de anos foi se transformando nos Alpes. Mas a gente sabe que a erosão come a superfície dos montes 4 milímetros por ano. Milhões e milhões de anos, a superfície dos Alpes já teriam sido lavadas pelo menos 100 vezes. Mas o registro fóssil está lá, os fósseis estão lá. O que isso significa? Uma grande catástrofe.
global, soterrou tudo isso. Olha, tá vendo ali? É fantástica essa figura aqui, né, Rodrigo? Na verdade, eu confesso, até desculpa invadir o programa, eu quase virei um co-host aqui, né? Eu digitei aqui e pedi para ele pegar no Google tá vendo, lá. O Igor, tá vendo as superfícies? Elas são lisinhas. As camadas são lisas. Isso não pode ser um processo de milhões e milhões de anos. É um que camada você está falando? Cada camada dessa, do Permiano, do Triássico, do Jurássico, do Cretácico. Como se fosse um bolo de aniversário. As fatias do bolo, elas são lisinhas, suaves. A erosão deveria ter alterado a forma. Tem registro fóssil na Terra que está dobrado. Vamos lá fora. Eu quero dobrar rocha. Você me ajuda, Igor? A dobrar rocha? Alguém aí que está nos ouvindo gostaria de participar de um experimento de dobrar rocha? Rocha não dobra. Eu não sei se eu estou entendendo o que tu quer dizer com lisinho. Lisinho. A superfície não está lisinha, bonitinha. Suponha que isso é um período que cessou. É que aquilo ali é um desenho. Sim. Né? Então, no desenho... Mas a maioria dos livros de biologia... Tanto é que isso aqui não foi uma coisa que eu trouxe pronto, não. Eu escrevi no Google ali, entendeu? Coluna geológica. A primeira foto ali eu procurei, foi aleatório. Se você pegar qualquer livro de biologia que é usado na universidade, de teoria evolucionista, é uma foto similar a essa que vai aparecer. E o pior... Você está dizendo que, vamos lá, eu tenho o poder de escavar aqui agora, ou num lugar que é rico, nisso daí, eu tenho esse poder de escavar e eu vou ver claramente as camadas. E as camadas estarão lisas, planas, paralelas. E nos Estados Unidos, por exemplo, que eles escavam muito por lá, tem essas camadas que se propagam por vários e vários estados, quase que pelo continente inteiro. É uma bacia. Aquilo lá foi uma grande catástrofe, muita água com lama que soterrou uma sobre a outra rapidamente. Capaz de, inclusive, aprisionar os animais e impedir que os decompositores fossem lá e fizesse a decomposição da baratinha que o Rodrigo trouxe aqui. Sensacional esse exemplo, viu? Gostei, Rodrigo. Obrigado. A barata, como é que você pode pensar? Uma barata vai lá, milhões e milhões de anos, não tem jeito. Os decompositores foram feitos, inclusive, para decompor rapidamente. A gente sabe, é contra o bom senso. É contra o bom senso o registro fóssil ter sido formado ao longo de milhões e milhões de anos. Você está chocado, não está? Eu também estou. Eu dava aula disso, Igor. Agora, eu dava aula de petróleo, de petroquímica. Eu falava para meus alunos, olha, milhões e milhões de anos o petróleo foi formado no registro fóssil, soterrou substâncias orgânicas, pressão e temperatura ao longo de milhões e milhões de anos. Aí eu fui no laboratório, você faz em horas petróleo. Aí eu fui olhar assim, olha só, camadas dobradas, não pode. O que significa que as camadas dobradas, elas foram formadas rapidamente, não estavam solidificadas o suficiente ainda, uma pressão na deriva continental, dobrou as camadas. O que tu quer dizer com rapidamente? É um espaço de tempo muito... Assim, é como se essa escala fosse real, só que muito menos tempo. É isso que você está dizendo? Foi feito tudo de uma única vez durante o grande dilúvio que tivemos na Terra. Então todo mundo morre, todo mundo é do mesmo período aí. Cada camada dessa é uma das tsunamis que foram produzidas por... Tem modelos criacionistas que explicam muito bem esse... Agora, é um modelo de religiosos, de gente que não fala nada com nada, né? Como disseram do Rodrigo, não. É modelo de gente que estuda, Igor. A gente estuda. A Bíblia diz assim, estais sempre prontos a dar a razão da sua fé e da sua esperança. A fé é o firme fundamento. Estais sempre embasados. A ciência está do lado da nossa fé. Exatamente. Eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe, Igor. Por quê? Porque eu estudo. Eu sei química, bioquímica, aprendo cada dia mais. E as evidências são muito fortes. Não dá para imaginar que isso é um processo de milhões e milhões de anos. E todos os animais nesse registro fóssil têm ainda nos Estados Unidos tem vales e vales de dinossauros, tudo no mesmo lugar. Você vai lá, os ossos estão tudo misturados. Não faz sentido, porque se fosse um bicho que morreu, o osso estava tudo juntinho daquele bicho. Mas é uma sopa, uma canja de galinha. Galinha, porque diz que evolui para galinha, né? Então, dinossauro, galinha é a mesma coisa. E você vai ver, os ossos mais leves estão em cima, os mais pesados embaixo. Pô, isso é uma prova mais que evidente de que uma quantidade imensa de dinossauros ficou ali presa
naquela situação, não conseguia mais fugir das tsunamis, e a última onda fez aquela sopa de galinha e soterrou tudo. Os vales de dinossauros nos Estados Unidos, tem vale de dinossauro na Argentina, no Brasil, aqui no Nordeste brasileiro, baleias na Argentina. Então, olha, é a maior evidência de que a Terra é jovem. E não os foi bichinhos um lá que matou os dinossauros. E os há controvérsias. E tem gente que acha que o dinossauro não estava na arca. Eu também achava, viu, Rodrigo? Mas tecido mole mostra que eles foram extintos há poucos anos. Inclusive, muito provavelmente, entraram na arca, saíram da arca, encontraram um planeta completamente hostil. Eles eram vegetarianos. Aí eu até brinco, né? Já pensou o desespero do dinossauro dentro da arca? Quando aquela pombinha veio com aquele galinho, aquela folhinha, ele falou, opa, deu mal, né? Saíram no mundo totalmente hostil. Eles passaram a ser carnívoros. A gente encontra T-Rex com restos de vegetais dentro... Isso que eu ia te perguntar. Pô, tá me falando que o tiranossauro é herbívoro, desculpa aí, Igor, de destruir a sua cultura hollywoodiana, mas eles eram herbívoros. O T-Rex, você já olhou pro T-Rex? Ele é um bracinho curtinho. O de Hollywood. O de Hollywood. Mas você já investiu... Ele assistia Barney quando era criança. O T-Rex tem um bracinho curtinho. Família dinossauro. Ele é gordo, muito, muito gordo, pesado. Não é muito bom de briga. Encontraram o T-Rex com a arcada dentária, muitos deles intacta. E perceberam que os dentes eram fracamente fixados à arcada dentária. Ou seja, se o T-Rex desse uma mordida assim, ó, né, perderia os dentes. Ficaria banguela. E banguela não vai pro inferno, né, Rodrigo? Ah, não? Por quê? Não sei, porque no inferno haverá choro e ranger de dentes. Essa foi boa. Então, antes de morrer já sabe, né? É só arrancar os dentes.